Aqui temos o código. Vamos rodar esse comando. Então, insert de ID, o ID que a gente colocou, então o final 7A, result user, final 7A também. Então, deu certinho aqui o nosso get, tá? Então, o nosso get, nosso insert tá funcionando bonitinho. E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Cassandra e Go. A gente vai mostrar um pouquinho da conexão, ver como funciona, como a gente insere dados e pega dados de lá do Cassandra, tá? Vai ser a mesma ideia do vídeo de MySQL, MongoDB. Se você não viu, vou deixar aqui um card aqui em cima. No fato de você instalar com Docker, para não ter que ter muito trabalho de fazer toda a instalação. Vou só baixar aqui com Docker, configurar rapidão, fica mais fácil. E já vamos direto pro código, tá? Segunda coisa, os comandos de create database, create key space, essas coisas assim, eu vou só colocar aqui na descrição, tá? Porque para não tomar muito tempo de eu ter que explicar muito sobre o Cassandra, eu tenho vontade de trazer um vídeo sobre Docker, vídeo sobre Cassandra, vídeo sobre coisas mais ao redor, assim, então sobre infra, sobre banco de dados, só que por enquanto é só sobre aqui o Go e a conexão, tá? Então vamos lá para a parte do código. Beleza, aqui no Cassandra, aqui no Docker Hub, vamos ter aqui a imagem do Cassandra, tá? Até com a imagem para poder baixar aqui, só que a gente quer ele rodando. Então aqui embaixo vamos ter aqui o Docker Run. Só que antes da gente executar o Docker Run, a gente tem aqui um dos parâmetros chamado "-network", o nome do network. O que é esse network? Se a gente rodar esse comando sem o network, ele vai quebrar, tá? Então o network, ele funciona para você conseguir meio que criar, como o nome já diz, um network para o Cassandra. Então eles precisam disso porque você vai ter várias portas dentro do Cassandra, você trabalha com nodes dentro do Cassandra, então você precisa de todo uma conexão entre eles, entre os nodes, entre os clusters dele. Então, assim, posso estar legalmente dizendo isso aqui, tá? Mas você precisa do network exatamente para isso, beleza? Então, na hora que a gente rodar, na hora que eu der um Docker PS, vocês vão ver que não tem só uma porta, por exemplo, que era no MySQL, que era 3306, que fica disponibilizada. Ele mapeia várias portas porque ele precisa disso. Então, essas portas são mapeadas por conta desse network, tá? Um ponto se eu falar alguma coisa aqui que tiver incorreta, alguma coisa que vocês querem dar alguma sugestão, alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, tá? Até deixar aqui um ponto aqui na tela de uma pessoa que comentou sobre ping, sobre alguma coisa que a gente esqueceu ali no vídeo de MySQL, se eu não me engano, que a gente validou o erro e não deu um ping no banco de dados para saber se estava conectado. É muito legal essas coisas porque fica nos comentários para se caso alguém for lá ler e ver se está faltando alguma coisa, já ficar atenta com isso. E também para eu lembrar nos próximos vídeos de sempre colocar o método ping para poder validar isso, tá? Então é bem legal. Se tiver alguma coisa errada aqui no vídeo, pode deixar aí nos comentários que a gente tenta ver direitinho e gravar uns próximos vídeos, talvez resolvendo isso, beleza? Então vamos pro código. Aqui pegando esse comando para executar, vou dar um zoom aqui. Antes a gente precisa iniciar uma network. Então vamos dar um docker network create e vamos dar um nome aqui para nossa network. Então vamos colocar runcoding network Cassandra, certo? Beleza, ele deu aqui o comando, então se eu der um network ls, vamos ter aqui o network Cassandra, beleza? Então vamos só copiar esse cara aqui. Vamos dar um clear. E agora podemos... Só deixa eu colar ele aqui. Agora podemos pegar o comando aqui para dar um docker run, beleza? Então vou colar ele aqui no começo desse cara. Vamos copiar isso daqui de novo. Beleza. E aqui a gente vem aqui no network e cola esse cara. Eita. Pera aí, que deu errado aqui. Uncoding network Cassandra. Era mais fácil eu ter digitado antes, né? Beleza, aqui temos já configurado. Agora a gente só tem que passar o nome para nossa instância. Então vamos passar de runcoding Cassandra instance, sei lá, Docker, mais fácil. Docker. E a imagem, no caso, a versão do Cassandra, assim como no MySQL e no Mongo, a gente tem que escolher aqui. Então eu vou colocar a versão 3, tá? Então aqui no lugar de tag você coloca a versão que você quer. 3, beleza. Então a gente deu um docker ps e tá aqui rodando o nosso comando, beleza? Então agora a gente precisa
Vou só abrir aqui o Notion para mostrar para vocês. Agora a gente precisa, já que a gente configurou o network e a gente configurou o Docker, a gente já tem isso daqui rodando, tá? Então se a gente dá um Docker exec-it nesse cara e passar os primeiros números daqui, então 449, a gente vir aqui e passar 449, a gente vai entrar dentro do Docker, tá? Então a gente pode dar um cql-sh para a gente entrar no Cassandra. Então, beleza, estamos conectados com o Cassandra, tá? Então só abrir aqui para mostrar para vocês a parte aqui do Cassandra, beleza? Então a gente já viu como funciona, a gente está configurando, então instalamos ele com Docker e agora a gente vai configurar ele. Agora que a gente está aqui dentro Pera aí, vamos colocar ele aqui do lado, beleza? Agora que a gente está aqui dentro do Cassandra, a gente tem que executar os comandos. Então eu vou deixar aqui pronto, eu vou deixar os comandos na descrição, tá? Então aqui, o que esse comando está fazendo? A gente está criando um keyspace chamado users keyspace com replicação. Então isso daqui eu posso fazer um vídeo mais pra frente explicando, mas vou passar bem por cima disso daqui, que é basicamente a keyspace onde a gente vai criar nossas tabelas. É como se fosse uma collection, legalmente dizendo, é como se fosse uma collection do MongoDB, beleza? Agora a gente vai utilizar essa keyspace, então vamos pegar essa keyspace e entrar dentro dela, beleza? Então a gente pode dar um describe tables aqui para ver quais as tabelas que a gente tem, no caso nenhuma por enquanto, tá? E a gente vai dar um create table aqui. Então esse create table, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma tabela com o nome users, com user ID sendo um varchar primary key, então o ID ele não pode se repetir. Então, e vai ser a chave na nossa tabela, um nome e uma idade, beleza? Nome, idade, int e varchar. Beleza, criamos. Agora se eu dou um describe tables de novo, agora temos aqui users, tá? A gente pode dar um select nesse cara, então só deixa eu tirar isso daqui, vou dar um select. No caso não tem nada, nenhuma linha. Vamos inserir um dado lá dentro, então vamos pegar esse insert aqui. E vamos pegar, peraí... User ID, tá, aqui eu coloquei mas na verdade é entre string. Isso daqui eu coloquei string porque eu vou usar chave simples aqui, peraí. Isso daqui, por que eu coloquei a chave dele como string? Porque eu vou usar hash, tá? A gente vai usar chaves deles como um hash. Aqui você pode usar número, então você incrementar 1, 2, 3. Você não tem autoincrement, se eu não me engano, no Cassandra, assim por default, por exemplo, igual no MySQL. Então você tem que colocar a partir do seu código, ou na mão mesmo, você colocar um autoincremento. Então é mais seguro você colocar ele com string e gerar um hash sempre, tá? Porque é mais difícil de acontecer de você inserir um ID que já existe. Então com hash é bem mais complicado, tá? Então a gente vai usar hash aqui nos IDs, beleza? Então se a gente dá um select, tá aqui novamente os dados. E agora se a gente dá um select com user ID igual a 1, que no caso aqui é uma string, temos aqui novamente o nosso registro. Então agora temos o nosso banco de dados configurado, beleza? Agora a gente precisa só configurar o Cassandra no Go, beleza? Então vamos lá. Então agora com tudo configurado, aqui na parte do Go a gente vai dentro da nossa pasta lá de bancos de dados, no nosso repositório. Inclusive vai estar aqui na descrição o link do repositório onde a gente está guardando todos os códigos aqui, tá? Então aqui eu vou ter a pasta MongoDB e MySQL, que foi o que a gente criou, beleza? Então vamos criar aqui uma pasta chamada cassandradb/main.go, beleza? Então entrando aqui nela, a gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir um terminal, deixa eu só minimizar aqui o Edge aqui do lado primeiro. Beleza? Aí vamos dar um go mod init CassandraDB, então GitHub e tal, banco de dados CassandraDB. Beleza. Vamos sair aqui dele, vamos dar um package main, como a gente sempre faz, uma função main. E aqui, beleza, temos pronto aqui pelo menos a parte inicial. Agora a gente vai entrar aqui no site do GoSQL, onde está o driver do nosso Cassandra, tá? Do Cassandra pro Go. Aqui você pode importar ele, então você pode dar um go-get aqui nele, ou você pode simplesmente aqui vir, copiar aqui o código, beleza? Então, de inicialização do cluster. Vamos minimizar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Beleza, vamos tirar esses 3 pontos. Opa, fechei sem querer. Beleza, ali ele já deu um import. Se não aparecer esse import, você vai fazer o seguinte. Agora você vai dar um go mod tid. Aí ele vai procurar o GoSQL baixou a versão do GoSQL que a gente quer, tá bom? Então aqui a gente vai colocar qual cluster, então aqui você pode ver que a gente pode colocar vários IPs, por isso que você precisa também no network no Docker, tá?
Então você pode colocar vários IPs, só que a gente vai colocar apenas um. Lembra lá no Docker, lá no MySQL que a gente fez um Docker container inspect e passou o ID? No caso aqui, você dá um Docker PS para você saber antes, então 449, por isso que eu executei esse comando inspect 449, tá? Aqui você vai ter o IP address, vamos copiar esse cara e vamos colar ele aqui no nosso código, beleza? Então temos aqui o IP. E qual é o key space que a gente vai utilizar, né? Aqui você pode dar um docker exec no 449 também para a gente entrar dentro desse container. Aí você vai dar um cqlsh. Aí você vai dar um describe key spaces, beleza? E aqui a gente tem o user key space. Então vamos copiar ele aqui também, tá? Vamos vir aqui pro lado, tirar esse example, beleza, temos tudo certinho. Agora a gente tem que validar esse erro, então vamos validar ele também, igual a gente fez nos outros bancos de dados. Opa, panic nesse erro, beleza? Só deixa eu ver se esse session ele tem um ping aqui. Não, eu acho que ele não tem um ping pra gente poder validar e seguir a dica aí do comentário que deixaram. Até agradeço pelo comentário, mas pode ser um desses aqui. Mas eu não sei qual comando, então para não perder muito tempo eu não vou fazer isso. Só que o certo aqui seria dar um ping, tá? Até uma dica que a gente recebeu para poder validar se realmente está conectado, tá bom? Mas aqui não tem o método ping, eu não vou ficar procurando para também não perder muito tempo, tá? Então vamos só validar se ele deu erro ou não e vamos tirar esse session para a gente poder ver se deu certo. Então vamos dar um go run. Então, ó, não deu erro, então tudo certo aqui pra gente, beleza? Então agora a gente vai começar a inserir os dados lá dentro. Agora com o nosso código rodando, então tudo bonitinho aqui, a gente só precisa partir agora para inserção e para buscar os dados lá dentro, tá? Então vamos fazer agora para a gente inserir os dados dentro do nosso Cassandra. Então vamos pegar aqui de novo a variável session, tá? Aqui eu vou criar um var global para a gente pegar e ter só uma instância desse session. O tipo dele é um ponteiro para GoCQL session, então aqui a gente coloca ponteiro para GoCQL.session, beleza? Aqui a gente instancia um erro, uma variável do tipo error, para a gente poder apenas tirar esses dois pontos aqui. E agora a gente vai ter uma função insert user, que a gente vai receber um user do tipo user e vai retornar um ponteiro para user e um erro, beleza? Para se acaso ele der certo ou não. Tá bom? Aqui a gente vai ter a instância do session, então a gente pode pegar para inserir. Antes, vamos criar aqui um type user struct. Ele vai ter dentro uma variável id, que é do tipo string, vai ter um name do tipo string e um age do tipo int, beleza? Agora, vamos fazer o seguinte, aqui dentro do insert, a gente pode fazer a inserção. Então a gente vai pegar uma inicialização com if, tá? Então if erro recebe de session, que é aquela variável lá em cima, ponto exec, ou ponto carry, beleza? Aqui dentro a gente vai passar a carry que a gente quer executar. Mas qual carry a gente quer executar? Se a gente entra aqui no Notion e pega aquele insert, então a gente pode pegar esse insert, que vai estar aí na descrição também, tá? Então a gente pode pegar aqui esse insert, só deixa eu fechar aqui do lado. Beleza, agora temos aqui um insert dentro da carry. Então a gente vai dar um insert int users. Aqui eu poderia parametrizar o nome da tabela, mas eu não vou deixar assim mesmo, tá? Então user id, então a gente vai inserir o valor em user id, age e name, sendo os valores. Aqui a gente coloca interrogação. Então lembra que a gente tinha que colocar o valor mesmo aqui no Mongo? Então aqui é o contrário, aqui a gente coloca interrogação. Mas aonde vão os valores então? A gente vai colocar aqui vírgula user.id, vírgula user. Então aqui na ordem, né? User.age, vírgula user.name, beleza? Ponto exec. Então ponto exec aqui. Ponto e vírgula, erro diferente de nulo. Calma aí que eu já organizo essa linha, tá? Então aqui vamos só organizar porque não tá dando nem pra ver essa linha direito. Então vamos colocar esse aqui pra baixo. Vamos colocar esse pra baixo. Pra ficar mais fácil de visualizar, porque nem eu tô entendendo. Vírgula aqui, beleza, bem mais legível. Agora a gente, se ele der algum erro, então a gente vai dar um return new, então a gente não vai retornar nenhum usuário e o erro, beleza? Então tira daqui. Aqui, se ele não der nenhum erro, então a gente basicamente vai fazer o quê? Vai fazer um return user e nulo, porque o user que ele inseriu deu certo para
que ele mandou deu certo para inserir. Aqui a gente só vai colocar o endereço dele, porque a gente está falando que a gente vai retornar um ponteiro, beleza? Então insert, tudo certinho. Vamos instanciar aqui uma variável do tipo user. Então var user do tipo user, opa, recebe. Na verdade aqui não precisa do var, então user recebe de user. Aqui o ID a gente vai fazer o seguinte antes, tá? Aqui vamos colocar um ID e um erro. Opa, pera aí. Recebe de goCQL.randomUID, beleza? Pra gente gerar o hash que eu falei que seria o nosso primary key, beleza? Então ele retorna um erro, então if erro diferente de nulo. Opa, diferente de nulo. A gente pode dar um panic. Pera aí que tá indo um pouquinho errado aqui. If erro diferente de nulo. Panic no erro, então panic. Error trying to generate a random UID. Beleza? Aí a gente printa aqui o erro. Na verdade, aqui eu vou ter que dar um fmt.sprint. Então fmt.sprintf. Vamos colocar esse cara aqui dentro, então vírgula error. Beleza? Então porcentagem v, vírgula error. Duas aspas, beleza, perfeito. Aqui a gente vai ter o ID, então no fim desse ID a gente vai colocar dois pontos, id.string. Pra gente poder salvar uma string lá dentro, beleza? Vírgula, name, vamos colocar aqui encoding. E age, vamos colocar aqui 30, beleza? Então temos aqui tudo bonitinho. Agora a gente vai precisar só chamar, então user insert result, vírgula, erro, recebe de insert user, passando o user. Se o erro for diferente de nulo, novamente, então a gente vai dar só um panic nesse erro, pra gente saber o que aconteceu. Se não, vamos dar um fmt.printf. Peraí, sprintf. E vamos colocar aqui dentro de aspas, inserted id. Então vamos colocar porcentagem v. E aqui dentro, vamos colocar o user inserted. Na verdade aqui não é fmt.sprintf, tá? Na verdade aqui vamos colocar um /n, ou o contrário. Opa. Aqui na verdade é barra inversa aqui. Eu sempre confundo onde fica. E aqui não é sprintf, é printf. Beleza. Vamos rodar esse comando para ver se dá certo. Então go run. Inserted ID, na verdade nem era para ter colocado inserted ID, inserted user. Aqui ele deu esse hash enorme aqui para como ID, como primary key, handcoding e 30. Vamos ver se inseriu mesmo. Então vamos dar um use users key. Pera aí, key space. Beleza, estamos dentro. Então a gente pode dar um describe tables para a gente saber as tabelas que a gente tem aqui. Então vamos dar um select all from users. Então tá aqui nosso user ID, tá? Um detalhe sobre o Cassandra, se a gente tentar fazer o mesmo select, só que aqui a gente colocar um where age igual a 30, por exemplo, ele vai dar um erro porque o Cassandra é bem indexado. Então, por exemplo, aqui ele só permite você fazer as carries a partir da chave primária da tabela, tá? Então aqui a gente só vai conseguir fazer pelo user ID, beleza? Então se a gente faz o mesmo comando, só que aqui ao invés de age a gente colocar user underline ID e pegar esse user ID aqui, a gente colocar ele no lugar aqui do 30, então aspas simples para string, e a gente colar esse comando aqui dentro. Beleza, user ID retornou aqui bonitinho pra gente. Então a gente tem que sempre buscar pelo primary key. Então vamos rodar esse comando agora dentro do Go. Aqui no Go agora, vamos voltar aqui, vamos criar uma outra função. Então vamos pegar aqui uma função getUserById. Vamos receber o ID string como parâmetro. E vamos retornar a mesma coisa do de cima. Então user e um erro, beleza? Aqui a gente vai primeiro instanciar um user do tipo user, porque a gente não vai receber, porque na verdade a gente está buscando, tá? A partir disso a gente vai fazer quase a mesma coisa do de cima. Então a gente vai fazer erro recebe de session.carry, beleza? Qual que é a carry que a gente vai executar? Select. Na verdade aqui é mais fácil a gente mapear os campos, tá? Então aqui, vamos pegar aqui do Notion como que a gente fez. Então tá vendo?
que a gente tem os campos User ID, Age e Name, então a gente pode puxar os dados a partir dessa organização. Então a gente pode pegar, basicamente copiar esse cara aqui. Então vamos colocar ele aqui, então... Opa. Peraí. Beleza, aqui foi. Deixa eu minimizar aqui o Notion. Aqui a gente vai só tirar esses parênteses. Então, select user ID, age e name from users. Pera aí, deixa eu pegar o nome da tabela. Users, where o ID, então user underline ID, for igual a interrogação. Quem que é a interrogação? O ID que a gente recebeu por parâmetro, tá? Então aqui a gente tem a carry montada já. Só que agora no fim a gente não vai dar um ponto exec, a gente vai dar um ponto scan, para a gente poder jogar os valores dentro do nosso user. Então qual que é a ordem aqui? User ID, age e name. Então user, então exclamação ou e-comercial user.id, e-comercial user. No caso aqui age, e por último e-comercial user.name, beleza? Então deixa eu só organizar esse código aqui, porque novamente tá uma bagunça. Nem eu tô entendendo mais direito. Então aqui vou dar um enter nesse cara. Aqui também. Aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Aqui eu só vou colocar uma vírgula. Beleza. Agora com isso, o que vai acontecer aqui? A gente vai executar o select, ele vai jogar os valores que ele pegar dentro de ID, age e name na mesma ordem, tá vendo? Age e name. Então agora a gente já tem o user montado. Então, agora a gente só precisa validar se deu erro. Então, 2 pontos, erro diferente de nulo, beleza? Então a gente vai dar um return nulo e o erro. Se não, a gente vai dar um return no user e nulo no erro, porque quer dizer que a gente não tomou nenhum erro. Aqui só tem que colocar o e-comercial para ele retornar pro ponteiro, beleza? Então aqui em cima vamos fazer agora a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Então vamos colar esse comando aqui. Então user get result, por exemplo, get result. No lugar de insert user, a gente vai chamar o get user by ID. Qual ID? Vamos chamar o ID do de cima que criou. Então id.user.id, que no caso é o user que a gente colocou aqui dentro. Então a gente vai inserir ele e buscar ele, tá? Então se ele der algum erro, ele vai dar um panic. Se não, vamos printar ele aqui também. Então vamos pegar esse comando e vamos printar get resulted user. Tomara que não esteja errado gramaticamente falando. E aqui, ao invés de insert user get result, beleza? Então aqui temos o código. Vamos rodar esse comando. Então, inserted ID, o ID que a gente colocou, então o final 7A, result user, final 7A também. Então, deu certinho aqui o nosso get, tá? Então o nosso get, nosso insert tá funcionando bonitinho. Eu acho bem legal, porque eu acho bem simples aqui a questão do Cassandra. Pelo menos aqui nessa parte do código fica bem assim, não fica tão robusto o código, então eu curto isso. O único problema é você ter que executar, rodar a carry aqui dentro. Deixa meio suscetível a erro, mas é o jeito de trabalhar com SQL, tá? Pelo menos aqui no Go. Então é isso. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Qualquer coisa que vocês acharem que posso melhorar, alguma coisa que vocês não gostarem ou gostarem, pode deixar nos comentários que me ajuda bastante. Beleza? Falou, gente. Falou.